Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2019. Vamos iniciar a nossa quarta aula, a nossa revisão de tributário. Já vimos a parte constitucional com os nossos esquemas. Já vimos aqui o livro segundo. No livro segundo do CTN, o título 1. Então, nós já sabemos o que é uma legislação tributária. A legislação tributária, ela tem um conceito que abrange a lei, abrange o tratado, a convenção, abrange o decreto e abrange também outros institutos que são agrupados no grupo normas complementares. E o que são essas normas complementares? Essas normas complementares, elas podem ser de 4 espécies. Elas podem ser os atos das autoridades administrativas, ela pode ser os julgamentos dos tribunais administrativos, essas normas complementares, elas podem ser as decisões reiteradas pela administração, o costume administrativo, correto? Por fim, os convênios. Os convênios, eles vão entrar em vigor na data que for estipulada neles próprios. Os atos normativos expedidos, eles sempre entram na data da sua publicação. As decisões administrativas, 30 dias após a publicação. Então, nós temos atos que vão entrar imediatamente na aplicação, são os atos administrativos. As decisões, 30 dias. Os convênios, na data previstas nos próprios convênios. Práticas reiteradas observadas pela autoridade administrativa, não há que se falar em vigência, correto? E aí nós vimos da aplicação, que ela vai ser aplicada à legislação tributária imediatamente aos fatos geradores futuros, né? E aos pendentes, aqueles que se iniciaram, mas ainda não se completaram, né? Iniciaram, eles falam, iniciaram a ocorrência, cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Nós vimos isso em prestígio, né, ao princípio da irretroatividade, mas há algumas situações que pode haver a aplicação a situações pretéritas, né, a ato ou fatos pretéritos. Nós vimos isso também. Em qualquer situação interpretativa, né, desde que seja uma interpretação mais positiva. Eu não posso, com aquela interpretação, aplicar uma penalidade ou uma infração. Nós vimos também como vai ser interpretada e integrada a legislação tributária, de que forma, na ausência de disposição expressa, vamos ter a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público, a equidade. Eu não posso usar a analogia para instituir um tributo que não foi previsto em lei, da mesma forma que eu não posso me utilizar da equidade para dispensar do pagamento de tributo, correto? Como eu vou interpretar literalmente a legislação tributária? Na suspensão ou exclusão do crédito tributário, se for uma legislação que dispõe sobre suspensão e exclusão do crédito tributário, se for uma legislação que trata de outorga da isenção, sendo que isenção está dentro da exclusão, tranquilo. E sempre que a lei tributária definir infrações ou combinar penalidades, ela vai ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. Basicamente isso. Fizemos alguns exercícios. Agora vamos entrar no título 2. O título 2. O título 2, ele vai tratar da obrigação tributária. Obrigação tributária. Ó, a gente já viu isso, um desses quadros que eu fiz antes de ontem, mas eu vou fazer esse quadro de novo. Mas não preciso, eu já tenho o quadro aqui. Então, esse meu quadro se encontra aqui. Vocês estão vendo qual quadro? Eu vou tirar aqui para colocar, mas eu vou fazer aqui. É porque eu coloquei ele, porque ele é tão importante.
é que eu quero que vocês tenham isso também em casa. Nós temos uma linha do tempo tributário. Essa linha do tempo tributário ela é importantíssima para a nossa compreensão do direito tributário, de todo esse livro 2 e aí seguintes aqui, da segunda parte do CTN. Nós temos situações previstas na norma. Quando eu digo situações previstas na norma, eu estou a dizer que essas situações elas são hipotéticas. Elas só existem no mundo da norma. Por exemplo, oferir uma renda. Estamos tratando no mundo das leis, né? Das normas, não das leis, das normas. Então, ela é hipotética. Nós temos um plano do direito e um plano dos fatos. Essa hipótese de incidência, ela é prevista no campo do direito, no mundo das normas, é o que a gente diz. Então, nós temos uma hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, quando ela ocorre no mundo real, no mundo dos fatos, o nome dessa hipótese de incidência ocorrendo no mundo real é fato gerador. Fato gerador. Então, quando nós temos a hipótese, nós temos o fato. Alguns autores, né, até preferem a expressão fato imponível, porque eles falam que o fato por si não gera nada. O fato não gera. O que gera é a incidência da norma sobre uma situação hipoteticamente prevista que acontece no mundo fenomênico, né? No mundo dos fatos. Mas assim, vamos ter que fato gerador é a hipótese de incidência no mundo real. Quando ocorre o fato gerador, automaticamente, entre aspas, né, porque também não é adequado falar automaticamente, imediatamente surge a obrigação tributária. Então, nós temos uma hipótese de incidência. Esse evento previsto hipoteticamente a ocorrer no mundo dos fatos faz surgir um outro instituto, a obrigação tributária. Num momento posterior, nós vamos ter uma atuação da administração, o lançamento, e com o lançamento eu vou ter uma outra figura, outro instituto, o crédito tributário. Então, agora eu vou deixar o meu quadro aqui para nós fazermos as remissões sempre, o tempo todo. E vocês vão aí ter também o quadro de vocês. Isso aqui eu nem vou tirar foto porque a gente já sabe disso. Fato gerador, obrigação tributária. Lançamento, crédito tributário. Vamos começando, então, pela obrigação tributária. Vocês se lembram? Então, se eu tenho o fato gerador, eu tenho a obrigação tributária. Com o lançamento, eu vou ter o crédito tributário. Esses fenômenos todos são indissociáveis. E a lei vem falar o seguinte: vamos trazer este instituto para cá, vamos dar um zoom nele e vamos começar a fazer uma estrutura, a obrigação tributária. A lei diz, direito é classificação, o direito é classificação. Mas a gente sempre tem aquela não é bem uma ideia, mas é uma busca, assim, de classificar os fenômenos jurídicos. Então, estamos sempre classificando os fenômenos jurídicos. A obrigação tributária é um gênero e pode haver duas espécies. Há duas espécies. Há uma obrigação tributária principal, há uma obrigação principal acessória. Então, a obrigação tributária ela pode ser tanto uma obrigação tributária principal quanto uma obrigação
principal, uma obrigação acessória. Aí a gente vai seguindo, vamos depois fazer alguns exercícios. Quando que ela é principal? Quando ela é principal? Então, quando ocorre um fato gerador, eu tenho um fato gerador, a obrigação principal ocorre com um fato gerador, e ela é principal porque ela tem por objeto o pagamento. O pagamento de quê? O pagamento de um tributo, correto? Ou o pagamento da penalidade pecuniária. O pagamento da penalidade. O pagamento do tributo ou o pagamento da penalidade. E como ela se extingue? Ela se extingue, a obrigação se extingue com o crédito dela recorrente. Isso quer dizer o seguinte: com o efetivo pagamento, com o crédito dela recorrente, ela se extingue com, vamos usar as expressões do código, com efetivo pagamento. Com o crédito dela recorrente. Então, nós temos uma obrigação principal. E o que é a obrigação principal? A obrigação principal ela vai surgir com a ocorrência do fato gerador. Ocorre o fato gerador. Vou colocar aqui o fato gerador e tem por objeto. Ocorre com o fato gerador e tem por objeto tanto o pagamento de tributo quanto o pagamento de uma penalidade. O nome disso é penalidade pecuniária. Então é isso. Ocorreu o fato gerador. Se for o objeto for pagamento de tributo ou pagamento de penalidade pecuniária, eu estou tratando de uma obrigação tributária principal. E a obrigação acessória? A obrigação acessória, por sua vez, ela, na verdade, ela tem a ver com algumas prestações que os contribuintes estão obrigados pela legislação tributária. Então, quando falarmos em acessório, nós vamos nos lembrar de legislação tributária. Nós vamos nos lembrar de legislação tributária. Obrigação tributária acessória. Nós vamos tratar de legislação tributária. E o que compreende essa obrigação tributária acessória? Ela tem por objeto, da mesma forma, qual que é o objeto dela? É pagamento de tributo e penalidade pecuniária? Qual que é o objeto dela? São as prestações positivas, faça alguma coisa. São prestações positivas e são prestações negativas. Abstenha-se de fazer alguma coisa. Com qual objetivo, com qual razão eu terei essas prestações positivas ou prestações negativas? No interesse da arrecadação ou fiscalização. Interesse da arrecadação, no interesse da arrecadação, ou então na fiscalização dos tributos. Fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Os senhores observam que a legislação tributária ela não diz respeito à acessória? Ela não diz respeito a pagamento de tributo. Ela está prevista na legislação tributária. Nós já sabemos o que é uma legislação tributária. São leis, são tratados, são decretos, são normas complementares. A obrigação tributária
A acessória está prevista na legislação tributária e tem por objeto o quê? Prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou para fiscalizar os tributos. Vamos imaginar que eu tenha descumprido pecuniário. Eu tenha descumprido uma prestação positiva. Eu fiz uma coisa que não era, eu não fiz algo que era para eu fazer, ou eu descumpri uma prestação negativa. Eu fiz algo que eu não deveria fazer. Quando ocorre isso, eu vou ter uma penalidade pecuniária. E aí vai haver a conversão da obrigação acessória em obrigação principal relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária. Então, converte-se, porque agora ela deixa de ser um cumprir, um fazer, aqui é um fazer. Fazer, não fazer. E ela se converte numa obrigação de pagar. Aqui é uma obrigação de pagar. Se nós formos lá no Código Civil, na parte do direito das obrigações, nós vamos lá no primeiro parte. A partir do artigo 233, obrigação de dar coisa certa, fazer e não fazer. A de pagar é de dar coisa certa. É de dar. A obrigação de pagar é uma obrigação de dar. Obrigações de dar, então dar, fazer, não fazer, né? Essas são a classificação das obrigações. Só um minutinho, por favor, que eu vou conferir uma informação aqui na classificação das obrigações. Segundo a classificação quanto ao conteúdo do objeto, as obrigações elas poderão se dar, fazer ou não fazer. Sendo que as obrigações de dar e fazer são também conhecidas como obrigações positivas, e as obrigações de não fazer, obrigações negativas. A obrigação de dar é aquela em que o devedor deverá entregar algo ao credor. Esse algo a que nos referimos poderá ser tanto uma coisa certa quanto uma coisa incerta. A obrigação de dar coisa certa, o nome dessa é obrigação específica. A obrigação de restituir nada mais é que a obrigação de dar, também da mesma forma. A obrigação de dar coisa incerta, o nome dessa obrigação é obrigação genérica. Então, quando os senhores escutarem obrigação específica, obrigação de dar coisa certa. Obrigação genérica é a obrigação de dar coisa incerta. A obrigação de dar coisa incerta é exatamente porque o objeto se encontra definido apenas pelo gênero e pela quantidade, sendo que posteriormente será indicada a qualidade. João deve a Paulo 50 garrafas de vinho. Em algum momento no futuro, definir-se-ão quais serão essas garrafas. E a obrigação de fazer também é uma obrigação positiva, assim como a obrigação de dar, porém com essa última não se confunde, embora muitas vezes ligadas. É o caso de se encomendar a pintura de um determinado quadro. É o cumprimento de uma tarefa ou desempenho de uma atividade, correto? Cumprimento de uma tarefa ou cumprimento de uma atividade. Vocês se lembram que lá na integração e aplicação da legislação tributária, não na vigência, na integração e aplicação nós não teríamos que nos recorrer ao direito civil para a definição do contorno dos institutos, mas esses contornos definidos pelo direito civil, eles não definem os efeitos tributários, que os efeitos tributários são definidos pela lei tributária. Obrigação tributária. Então, nós já vimos obrigação tributária, a obrigação tributária. Agora,
O que é o fato gerador? A gente poderia ter começado com o fato gerador, porque o fato gerador ele dá origem a uma obrigação tributária. Mas não tem problema. Isso que importa é que os senhores têm que saber sempre. E eu sempre, eu tinha um professor, né, e ele sempre marcava muito isso com a gente. Ó, a obrigação principal não é só de pagar tributo. Você tem que dizer dessa forma, é pagar tributo e pagar a penalidade pecuniária. Sempre, são essas duas. É pagar tributo e pagar a penalidade pecuniária. Enquanto a legislação tributária, o objeto são prestações positivas ou negativas, tanto no interesse da arrecadação quanto na fiscalização dos tributos. Então, aqui, a gente vai aos poucos vencendo os institutos tributários. E eu vou tirando as fotos, mandando para vocês. Vamos lá. Senhores, se lembram que eu disse que nós tínhamos uma hipótese de incidência e nós tínhamos um evento no mundo real. No mundo real. Pessoal, vou chamar a atenção uma coisa, uma palavra que para mim é muito importante. Real. A palavra real, ela é diferente conceitualmente da palavra verdadeiro. Só quero que vocês tenham isso em mente. O que é real é o que existe, é o que é real. O que é real é diferente do que é verdadeiro. O verdadeiro é um conceito distinto do conceito real. Isso vale para a nossa vida toda. Vale para toda a nossa vida. A obrigação tributária, ela advém da ocorrência de um fato gerador. Se nós temos uma principal e uma acessória, obviamente nós teremos um fato gerador que dará origem a uma obrigação principal e um fato gerador que dará origem a uma obrigação acessória. Então, nós temos o fato gerador da obrigação tributária principal e o fato gerador da obrigação tributária acessória. Temos o fato gerador de uma principal, obrigação tributária principal. Ocorre o fato gerador principal, cujo objeto é o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Ocorre o fato gerador acessório, cujo objeto é a prestação positiva ou negativa. E o que é o fato gerador da obrigação principal? É uma situação definida em lei. Então, vou tirar aqui mais uma foto, que eu fiz algumas alterações e já está ficando confuso. Confuso no sentido de muitas informações no mesmo quadro, mas eu acho que a gente está indo aos poucos, mas estamos entendendo os institutos, né? E a tributária fica aqui. Então, nós
nós temos o fato gerador da obrigação tributária principal. É uma situação definida em lei, portanto, no mundo das normas, ela é definida em lei. Ela é definida em legislação? Não. É lei. Ela é definida em lei. Necessária e suficiente. Basta aquela situação necessária ocorrer, necessária e suficiente. Auferir renda. Auferir renda necessária e suficiente para eu ter a obrigação tributária de pagar o tributo. É necessário e suficiente, é necessário e imprescindível que eu aufira renda. E é suficiente eu auferir renda. Eu não preciso auferir renda e direitos. Simplesmente aquilo. Simplesmente aquilo. E necessário e indispensável. O fato gerador da obrigação tributária acessória, já, por sua vez, é uma situação, qualquer situação. Prevista onde? Na legislação. Na legislação. Na legislação. Prática. Senhores, se lembram? Qual que é o objeto? Positivo. Negativo. Prestação positiva, prestação negativa. Correto? Não era isso? E o que ele repete? Ele repete exatamente isso. Prática ou abstenção. Vocês concordam que isso é sinônimo daquele quadro anterior? Prática, prestação positiva. Abstenção, negativo. Mais, menos. Mas que não configure a obrigação principal. Que seja diferente, não configure. Não configure obrigação principal. Então, nós temos, então, os fatos geradores da obrigação tributária principal e os fatos geradores das obrigações tributárias principais e das obrigações tributárias acessórias. O da principal está definido em lei. Isso que eu tenho que saber, que é diferente, nós já sabemos disso, da legislação. Enquanto na obrigação tributária principal a situação é necessária e suficiente, na OTA, na acessória, é qualquer situação. Cujo objeto seja também prática, abstenção, mas que seja diferente da obrigação tributária principal. Quando ocorre o fato gerador? Então, a pergunta é o seguinte: quando ocorre o fato gerador? Quando ocorre o fato gerador? Ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos. Existente seus efeitos. Situação de fato, se for uma situação de fato, é a primeira hipótese. O momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Auferir renda. Auferiu a renda é a situação de fato. O momento em que se verificou as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Então, na situação de fato, é prevista no inciso 1 e 2, e quando for uma situação jurídica, situação de fato e situação jurídica. Nós já vamos fazer os exercícios. Esteja definitivamente constituída. Situação de fato, em que se verifiquem as circunstâncias em que
Se verifique circunstâncias. Situação jurídica. Quando na situação jurídica? Quando estiver definitivamente constituída. Definitivamente constituída. Quando ocorre? Ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. Considera ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. Tranquilo. Se for situação de fato, quando se verifica as circunstâncias materiais necessárias e todos os efeitos que normalmente lhes são próprios. Situação jurídica definitivamente constituída. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios praticados com finalidade de simular a ocorrência do fato gerador, do tributo ou a natureza dos elementos. Então, a autoridade administrativa está autorizada a desconsiderar atos, negócios jurídicos que tenham a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador. E dissimulem o fato gerador, a ocorrência do fato gerador, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Os elementos da obrigação tributária. Para efeito no inciso 2, tratando de situação jurídica, quando, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. E se for uma situação que tenha uma condição? Suspensiva condição, o negócio jurídico, ele não tem efeitos agora. Porque a suspensão, a condição suspensiva, a condição ela está no plano da eficácia. Não tem efeitos agora, mas vai ter no futuro. Futuro incerto, né? Não é um futuro certo, ao contrário do termo. O futuro incerto. Se ocorrer a condição suspensiva, ter-se-á os efeitos. Na condição suspensiva, no momento do implemento da condição suspensiva. Na condição resolutória, no momento da prática do ato. Porque a condição resolutória é agora. Vamos agora para a resolução das nossas questões aqui. E a gente vai, nessa breve introdução, eu vou lá no direito. Vamos lá. Joaquim? Oi, pois não, Mário. Desculpa aí, só o que está escrito aqui no finalzinho da definitivamente, aqui na situação jurídica. Gerador e natureza dos elementos da obrigação tributária. Não, acima. Definitivamente constituída. Ah, tá, show. Definitivamente constituída. Deixa eu marcar aqui. Constituída. Definitivamente constituída. Ficou melhor agora, mas é isso. Eu vou tirar a foto para vocês. Se ela estiver vinculada, relacionada a condições suspensivas, eu só vou dizer que os atos ou negócios jurídicos reputam-se perfeitos e acabados no momento do seu implemento. Quando é definitivamente constituído na hipótese de haver uma situação com uma condição suspensiva? É no momento do implemento. E como é o definitivamente constituído na hipótese de resolutória? Desde o momento da prática do ato. Então, um é no momento da prática do ato, porque a gente sabe disso. Quando a gente tem um determinado ato, negócio jurídico, nós temos aquela condição resolutória, a condição resolutória ela vem para resolver os efeitos, no sentido de resolver, distinguir os efeitos do ato.
Então, o ato ele passa a ter efeitos agora, desde já, desde a prática do ato, desde a celebração do negócio jurídico, e no futuro, com a condição resolutória. Perdão, pessoal. Fiquei sem ar agora. Com a condição resolutória, o nome diz resolutório, vai se resolver os efeitos daquele negócio jurídico. Então, nós temos a situação seguinte. Na condição resolutória, é assim, graficamente dizendo. Na condição suspensiva, seria mais ou menos assim. Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Porque na resolutória, eu tenho efeitos desde já, os efeitos são extintos na prática do negócio jurídico, por exemplo. Na suspensiva, eu não tenho os efeitos. Eu teria os efeitos com o implemento da condição suspensiva. Então, o que é situação jurídica na hipótese de haver uma condição suspensiva? Situação jurídica constituída. Quando ocorrer o implemento da condição, desde o momento do implemento da condição. E da resolutória? O da resolutória é desde agora. O da resolutória é desde agora. Desde a prática do ato ou a celebração do negócio. Então, é isso aqui. Vamos fazer um esquema aí, ó. A gente vai aos poucos. Vamos lá fazer nossos exercícios. Então, eu vou entrar lá nas disciplinas e vou selecionar aqui alguns exercícios para nós observarmos como isso é cobrado. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês irem acompanhando o que eu vou fazer. Vou colocar aqui o direito tributário. A gente vem aqui no direito tributário. E aí agora, nós vamos fazer pelo menos 10 questões de cada um. E a gente vai fazer bem rapidinho. Nós temos aqui aonde? Nós estamos aonde? Na obrigação tributária. Nós não vimos isso? Vamos lá para a obrigação principal e acessória. Obrigação principal e acessória. Vamos fazer as questões. No que tange ao direito tributário, é correto afirmar que a obrigação tributária principal nasce com ocorrência do fato gerador abstratamente previsto, hipótese tida como suficiente necessária para o respectivo surgimento. Isso aqui é verdade. A letra A está certa. Terá natureza acessória, quando importar a obrigação de dar. Vamos lá. Tem por sujeito passivo principal o contribuinte, por sujeito passivo o responsável. Não. Terá por sujeito ativo a União, os Estados, a depender. Vamos ver se eu acho que essa letra é assim. Eu tenho que entrar aqui. Ele sempre faz isso. A obrigação nasce com a ocorrência do fato gerador, hipótese tida como necessária e suficiente para o respectivo. Isso está certo. Obrigação tributária principal. É isso, nós vimos isso. Correto. Vamos adiante. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto exclusivo pagamento de tributo. Eu falei isso, eu falei com os senhores. Só o tributo? Não, tributo e penalidade, errada. Então, já vou até marcar que isso aqui está errado. Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade, extingue-se com crédito da decorrente. Perfeito, letra da lei. Isso. Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto obrigação acessória? Não. Pode se confundir com obrigação acessória? Não. Tem como fato gerador situação na forma do regulamento? Pessoal, vocês se lembram? Regulamento tem a ver com legislação.
Normas complementares, atos das autoridades administrativas, o regulamento, na verdade é do executivo, mas enfim, está no campo das normas complementares. Normas complementares têm relação com a legislação tributária, o fato gerador principal tem relação com lei. Então, essa é a terceira errada. Não é possível a tributação da renda obtida em razão de atividade ilícita? Sim, é possível sim. Por quê? Porque a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto e de seus efeitos, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Isso aí é o que eles chamam lá na faculdade, né, que eles adoram falar essa palavra, né, os professores, né, de direito tributário, o princípio do non-olet, né, que aí eles contam aquele caso. Professor, aumenta a letra um pouquinho, por favor. Desculpa, perdão. Vamos lá. O princípio do non-olet, vocês se lembram disso? Dinheiro não tem cheiro. Aquela chatura que os professores adoram contar, a história do filho do imperador, né? Que ele tributava as latrinas, e o imperador muito sábio dizia que o dinheiro não tem cheiro, que pouco importa, o importante é o din-din, é o dinheiro. Então é isso, é o que a gente está fazendo aqui, ó, 118, inciso 1. Vocês estão aí com o Lumicolo para marcar o que a gente está fazendo? Então, a gente acabou de ver esse 118.1. Vamos marcando aqui, porque, olha, a gente já viu. É o princípio do non-olet. O 118 é o do non-olet. A definição legal do fato gerador interpreta-se abstraindo a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, terceiros. Vamos resumir. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos, bem como da natureza do objeto. Validade jurídica: vender cocaína, auferir renda. Não posso ser tributado, afinal de contas, vender cocaína é um ato ilícito? Não tem nada a ver, porque a definição legal do fato gerador é auferir renda. Ela não diz auferir renda, diz auferir renda lícita. É auferir renda. A validade jurídica dos atos efetivamente praticados e também dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, sim, essa nós já fizemos. A imunidade tributária autoriza a exoneração de cumprimento acessória? Isso é falso. Por quê? Quando eu tenho uma imunidade, a imunidade ela diz respeito à obrigação tributária principal. Ela não diz respeito ao cumprimento de obrigações acessórias. Posso ter obrigações acessórias em entidades imunes, correto? Hipótese de responsabilidade tributária regulada pelo Código Tributário Nacional pode ser alterada pelo legislador ordinário? Pessoal, responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, não sei se a gente já falou isso, mas não pode ser alterada pelo legislador ordinário, não. Então, não é possível a tributação de renda obtida, isso aqui é falso. A imunidade autoriza, isso aqui é falso. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas, a regra matriz de incidência e a regra matriz de responsabilidade. Cada uma com seu pressuposto de fato e de sujeitos próprios. É isso aqui. Vamos marcar a letra D. Mas a gente ainda não falou sobre responsabilidade, nem de sujeito passivo. Então, essa aqui não está boa ainda. Mas essa foi boa por causa da letra A. É porque eles falam. Vamos resolver mais uma. A gente vai falar sobre responsabilidade tributária daqui a pouco. Então, nós já vimos a obrigação tributária, já vimos o fato gerador. Eu quero fazer mais algumas que tenham especificamente essas questões que nós vimos aqui. A empresa contribuinte pagar mensalmente esse tributo determinado. Essas questões elas são bem chatas. Eu quero coisa mais direta. Estado da Federação tal. No dia, em junho, esse Estado editou a normativa que alterava a data do pagamento do referido tributo. A gente sabe que a data de pagamento do referido tributo pode ser alterado e não tem que obedecer a anterioridade. Entrando ao vigor em 1º de julho, sem saber da alteração, pagou o tributo no dia 15 de julho, que acarretou multa e juros de mora pelo pagamento do atraso. A penalidade pecuniária aplicada com atraso constitui uma obrigação acessória. Penalidade pecuniária aplicada
a empresa, pelo pagamento do ICMS com atraso, é acessória? Não, ela é errado, ela é principal. Porque pagamento de penalidade não é obrigação principal? Nós vimos isso. Errado. Não tem para onde fugir. Se você souber ali as regras básicas e ficar bem assim, firme naquilo, não tem como fugir. Eles vão jogar com o seu emocional. Ó, será que é isso mesmo? É isso mesmo. O CTN, no artigo 113, com muita clareza, as obrigações das principais e as acessórias. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Sim, o qual deve estar previsto em lei. Sim, enquanto que a acessória decorre da legislação tributária e, por conseguinte, pode estar perfeito, ótimo. Essa aqui está certa. A escrituração do livro fiscal relativo à operação de saídas sem incidência do ICMS, com expressa previsão, constitui a obrigação principal. Escriturar livro é o quê? É fazer ou pagar? Então, se é fazer, não pode ser obrigação tributária principal. Então, a B já está errada. Não vou nem entrar nas outras questões. Eu vou ficar aqui com o que eu sei até agora. Quando o contribuinte do ICMS deixa de emitir um documento fiscal, que a legislação do tributo o obriga a emitir, esse contribuinte terá descumprido uma obrigação, sim, acessória. E, em razão disso, terá de cumprir outra obrigação tributária acessória, cujo objeto é o pagamento? Não. Por quê? Porque aí ela vai se converter em uma obrigação principal no que tange ao pagamento do tributo, né? O descumprimento de uma acessória converte-se na principal. Então, tranquilo. Cujo objeto é o pagamento de penalidade. Pagamento é acessório? Não. É só saber isso, pessoal. Acessório, o que a gente tem que saber? Não sei nada. Eu tenho que ir para a prova falando o seguinte, que nem um robô. Principal, pagamento. Acessório, prestação. Principal, pagamento. Acessório, prestação. Só isso que eu tenho que saber. Só isso. Não sei mais nada. E vou olhar os outros porque eles estão muito grandes. E é só isso que ele está falando. Aí está falando uma outra, que eu não vou ler, essa está muito... Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. No direito tributário, a obrigação tributária principal e acessória são de naturezas distintas. Vamos lá. A principal refere-se apenas ao contribuinte? Não. Principal e acessória não tem relação com o contribuinte, tem relação com a obrigação, com o conteúdo da obrigação. Se o conteúdo da obrigação for pagar, dar, o conteúdo dessa obrigação é principal. Essa obrigação é principal. Se for o conteúdo fazer, aí nós vamos ter acessória. A principal decorre da legislação tributária? Nossa, não. Tá vendo como é que é? É tão óbvio, não tem como sair disso. A principal é pessoal e transferir, não tem nada a ver com isso. A principal e acessória não tem a ver com contribuinte, tem a ver com natureza de obrigação. A obrigação principal é de natureza patrimonial, a acessória é de natureza não patrimonial. A obrigação aqui, essa daqui é a que tem mais razão de ser. Essa daqui. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de um tributo e de penalidade? Sim, a obrigação, essa aqui está certa, mas está um pouco incompleta. Não sei. Estaria a letra D. Porque ela é de cunho patrimonial, porque o pagar é de cunho patrimonial. A acessória é de cunho não patrimonial, é um cunho, né, de prestação. Essa prova é difícil. Oh, que bom, Claudete. Vamos dar um alô para nossa amiga Claudete, lá em Manaus, que agora são 8h12 da manhã, acabou de acordar, Claudete. Bom dia, Claudete. Bom dia, galera. Bom dia. Acorda, Claudete. Eu não acordei agora, não, é que eu tô muito gripada, entendeu? Peguei uma gripe esse fim de semana, que eu tô devagar. Não, tá não, Claudete. Ô, Cláudia, a gente tá com muita saudade de você. Eu, pelo menos. Não posso falar pelos nossos colegas, né? Mas eu estou... Ô, Claudete, como é que estão as coisas aí em Manaus? Tudo bem?
Tá, tudo bem. Tudo na paz. Tem viajado muito aí pelo interior? Pois é, eu tenho feito uns serviços no interior aí, mas aqui em Manaus está chovendo muito, então a chuva está atrapalhando muito a vida da gente. Está alagando em algumas áreas da cidade, sabe? Uhum. Mas tá tranquilo. Que bom. Ô, Cláudio, que dia que você vai chegar lá em Curitiba? Na quinta noite. Ah, e a gente vai chegar na sexta, então a gente vai encontrar lá, tá? Ah, sim, com certeza. A Thalita chega na quarta, né? A Thalita vai na Ah, é. quarta. O A pessoal Thalita de vai Ma- fazer City Tour. A Thalita. o pessoal já tá saindo, tirando os casacos aí dos armários. Eu já tava até brincando com eles, né? Que eles estão doidos para ir pra Curitiba, né? A última coisa que tá passando na cabeça deles é que vai ter uma prova lá em Curitiba. Será que eles já estão sabendo disso? Ah, eles são ótimos. Ô, Mário, deixa eu Falar te contar um caso. Rapidinho, de... é só um minuto, é bom que a gente faça um intervalo aqui, porque a gente já está falando há muito tempo. Eu cheguei em Manaus, todo mundo vinha até mim e falava assim: Nossa, professor, faz um desconto para mim, por favor. E eu ficava com o coração apertado, falei assim: Nossa, tem que fazer um desconto para o pessoal aqui de Manaus está passando muita dificuldade. De repente, depois de 5 minutos, sabe qual que era a conversa do pessoal? Falei assim: Nossa, mas aquele chocolate de Gramado é maravilhoso. Aquele chocolate. Não tem carne melhor que a carne do Uruguai. 5 Caramba! minutos depois que eles falavam para mim que tinha que fazer o desconto, a conversa deles assim, não, porque assim, o bom de Manaus é porque a gente está só a 5 horas de Miami. Que maravilha, hein? Você acredita nisso? O pessoal é bom mesmo. Eles são Não, mas na hora que foi poderosos, o né? curso, nossa, professor, aí eu ficava amargurado. Passados 5 minutos, não tem carne melhor que a do Uruguai. Ai, Claudete, olha, Joaquim. Claudete, ela é uma entendedora profunda do direito tributário, afinal de contas, ela trabalha na empresa dela e ela entende muito da parte da legislação da Zona Franca de Manaus, que é uma legislação muito específica. E ela que cuida aí da parte fiscal, né, Claudete, tributária Na da empresa que eu empresa. trabalho, eu faço isso aí. Quem que faz isso tudo. Claudete, a gente começou aqui com a nossa parte de revisão de tributário lá na Constituição. E a gente viu ali a parte constitucional e agora a gente está passando aqui pelos títulos da segunda parte, do livro 2. Então, ontem nós tratamos de alguns aspectos gerais e hoje nós estamos tratando dessa linha do tempo tributário. É porque o que a gente está fazendo é com base nessa nossa linha do tempo, havendo um fato gerador, que é uma hipótese, não, que é um evento no mundo real de uma hipótese abstratamente prevista na norma, nasce a obrigação tributária. Posteriormente, com o lançamento, vai haver o crédito tributário. Então, a gente está passando aqui, já falamos tudo sobre isso, e agora nós estamos resolvendo algumas questões, aplicando aquilo que nós já vínhamos falando, né, para ver como é essa situação. Então, você vai seguindo aí que vai ser tranquilo para você. Ah, beleza. A obrigação principal, nós já falamos isso, ela é sempre um pagar. Então, ela é de natureza patrimonial. Ela está prevista em lei. Por outro lado, a acessória, ela é sempre uma prestação. E ela está prevista na legislação. Então, é o que você tem que saber. A gente tem que saber a prova sobre isso, né? Então, vamos lá. Obrigação acessória decorre da legislação e tem por objeto as prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação da fiscalização. Ademais, pelo simples fato de sua observância, confere-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Perfeito, essa resposta correta é o termo da lei. Sujeito passivo da obrigação não vimos ainda, capacidade tributária passiva não vimos ainda, regra, possibilidade, vamos lá. E outras questões. É a letra A que está certa. Então, falou em acessório, é prestação, é entregar a declaração. Falou em pagamento, é principal. Mas não é só pagamento de tributo, é pagamento de penalidade pecuniária também. De tributo e de penalidade. Vistorias de mercadoria e bagagens podem ser classificadas em quê? Em obrigações acessórias ou penalidades não pecuniárias, atividade. O que é vistoria de mercadoria e bagagens? Os termos do CTN. Vistoria, eu acho que seria um fazer, tem a ver com fazer, né? Vamos ver. Vamos fazer. É obrigação acessória. É porque a vistoria é uma atividade da
administração, não é do contribuinte. A melhor classificação é entregar a declaração. A melhor exemplo de acessório é entregar a declaração. Essa é a acessória clássica. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Contribuição de melhoria, nós já vimos, autoridade administrativa, obrigação tributária acessória pelo simples fato de inobservância não se converte. Então, essa aqui está errada porque se converte. O que ele está pedindo? A incorreta. Olha só que sorte a nossa. As outras estão certas. O que é uma contribuição de melhoria? O conceito está lá no Código Tributário Nacional, na primeira parte. A autoridade, a gente viu essa frase também, olha, a gente viu isso aqui hoje também. A autoridade pode se considerar atos ou negócios. Correto? Nós estamos aqui com ele no quadro. Com finalidade de simular a ocorrência do fato gerador ou a natureza de elementos da obrigação tributária, observados procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Isso é importante que saibamos. Deixa eu ver, se eu não me lembro. Lei ordinária. Procedimento. Então, vou até colocar aqui. Procedimento é lei ordinária. Vamos continuar, vamos fazendo mais alguns, hein? Lei ordinária. Esse procedimento é lei ordinária. Sempre que tiver alguma lei ordinária, lei complementar, ó, a gente já vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque eles adoram trocar, né? Lei complementar, lei ordinária. Então, o procedimento da desconsideração do ato do negócio, o procedimento vai ser previsto numa lei ordinária. Obrigação tributária principal e acessória. Julguem o item subsequente. Quando não cumprida, a obrigação acessória se converte em principal. No tocante à penalidade, certo. Não cumprida, a obrigação acessória se converte em principal. No tocante, correto. Tranquilo, tranquilo. Na venda de mercadoria com matéria-prima, é necessário informar a carga tributária média? A prestador de serviço autônomo está liberado de obrigação de informar a carga tributária média. Os impostos a serem informados de acordo com a lei vigente são aqueles... A venda de equipamento pode... Não existe escritório. Vamos lá. O que é? Que prova maluca é essa, hein? Isso aí tem a ver com auditoria interna. Controladoria lá do município de Niterói. Vamos lá. Não faço a menor ideia que possa ser isso. O que ele está pedindo? Na venda de equipamento para ser utilizado como ativo imobilizado, a obrigação de informar a carga tributária incidente? Que legislação é essa? 12.741. Quem obriga a informar os tributos nos documentos fiscais. Nunca tinha visto isso. Os documentos fiscais fornecidos ao consumidor deverão constar o valor aproximado dos tributos federais. Os autônomos, empresas, indústria e prestadores de serviço. Vivendo e aprendendo, né? Vamos só resolver mais uma. Pronto. Dispensado da obrigação principal ao contribuinte, também se dispensa a obrigação acessória? Isso tudo que a gente está falando tem muitas consequências. E, às vezes, a gente está tratando de um assunto aqui que, a princípio, a gente pensa, é só isso. Por exemplo, essa questão é um bom exemplo dela. Por quê? Porque na hora da prova, já teve isso, inclusive parece que foi uma prova, e parece que a prova de Rondônia veio uma questão específica. Quando eu faço, por exemplo, uma isenção relativa à obrigação principal, isso não quer dizer que ela se estende à obrigação acessória. Então, são coisas distintas. Coisas distintas. Então, o fato, por exemplo, de haver uma determinada isenção, não quer dizer que eu possa descumprir todas as obrigações acessórias que são a mim atribuídas. Dispensada a principal, também dispensa a acessória? Errado. Errado. E quando eles perguntam isso, eles perguntam justamente na hipótese da isenção, que quando há isenção do pagamento de um determinado tributo, isenção ao pagamento de um determinado tributo, você também está isento de, por exemplo, cumprir obrigações acessórias específicas. Isso é falso, a não ser, obviamente, que haja uma lei específica, a própria lei, dizendo que você não pode, você pode cumprir uma obrigação acessória que era definida anteriormente.
Mas, regra geral, dispensar da obrigação principal ao contribuinte, isso não quer dizer que você vai dispensar da obrigação acessória. É porque é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas principal e acessória no direito civil tem aquele sentido de gravitação. Vocês já ouviram falar nessa palavra, gravitação? O principal e o acessório. E aqui não é bem isso, não. O principal e acessório aqui tem relação com conteúdo de obrigação. Só isso. Eu poderia ter criado um outro nome. Por exemplo, são as obrigações tributárias e obrigações não tributárias. A obrigação tributária é de pagar tributo e penalidade. A obrigação não tributária é uma obrigação de entregar declaração, de fazer. Ou então, obrigação, deixa eu imaginar um outro nome que eu poderia criar aqui. A obrigação obrigação de agir e obrigação de fazer. Bom esse nome. Vamos fazer. Obrigação principal e acessória. Vamos colocar isso, obrigação principal e acessória. É assim que são feitas as leis. Não tem o menor sentido, correto? É dessa forma. Então, a gente fica pensando, a obrigação principal e acessória tem relação uma com a outra? Não nesse sentido de gravitação jurídica que a gente vê no direito civil. É uma convenção. A gente tem que parar de pensar o seguinte, o direito, como eu falei, não tem o menor compromisso com sensatez, com nada. A gente vai fazer algumas convenções e se você está participando, se você sabe o que a gente convencionou, você sabe jogar o jogo, sabe as regras do jogo. Se não sabe, está fora. É mais ou menos por aí. Mas a gente sabe essas regras do jogo. Então, a gente sabe que o principal é pagamento e acessório, a última. Obrigação tributária acessória relaciona-se à obrigação de fazer, sim ou não fazer, ou permitir que algo seja feito. Permitir que algo seja feito em prol... Eu posso permitir? Eu não quero permitir. Não quero. Não, isso aí depende. Você está errado. Porque esse permitir seja feito, não. Está certo? Está falando que está certo. Eu não concordo. Ou permitir que algo seja feito pela administração em prol da arrecadação. Permitir que algo... Não. Discordo disso aqui. Mas são essas questões absurdas que a gente vê por aí, né? A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por interesse as prestações positivas ou negativas, o interesse da arrecadação ou da fiscalização. A questão é, tudo bem. A questão é a palavra permitir. Eu sei. A questão não é essa. A questão é a palavra permitir. Não. Então, vamos lá. A gente começa a ficar viciado nisso. Pronto, acabei. Já fizemos isso. Agora, vamos ao nosso intervalo aí, de 5 minutos ou de 10 minutos. E aí eu vou começar a falar sobre sujeito ativo, sujeito passivo, e vamos falar sobre capacidade tributária e domicílio tributário. Tá bom? Então, até daqui a pouco. A gente começa, não para. Deixa eu voltar aqui. Stop share.